Então, turma, vamos lá para fazer o exercício do método da posição falsa. Então, calcular a raiz positiva de f de x igual a x ao quadrado mais ln de x no intervalo de meio até 1, com o epsilon, ou seja, com a tolerância menor de 0 que 0,05, ou seja, o módulo do f de x menor do que 0,05 ou a diferença entre os intervalos menor que 0,05. Eu não tô levando aquilo que chegar primeiro, mas eu não tô levando muito em consideração essa daqui dos intervalos, não. Eu tô olhando mais para a imagem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa ver se dentro desse intervalo se tem uma raiz. Para isso, a gente tem que calcular a imagem dos extremos para ver se são sinais opostos. Pois sinais opostos tem pelo menos uma raiz entre eles, tá? Isso a gente já fez lá no método da abscissão, vocês já estão careca de saber. Então, vamos lá. Calculando a imagem de meio, né? De 0,5 é o número negativo. A imagem de 1 é um número positivo. Então, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos uma raiz, um ponto C, tal que f de c é igual a 0. Ou seja, tem uma raiz, sim, entre um intervalo de meio até 1, tá bom? Agora, vamos ver se ela é a única. Então, para saber se é a única, a gente vai calcular a derivada dessa minha função. Então, a derivada de x ao quadrado, dou um tapa no 2, fica 2x, e a derivada de ln é 1 sobre x. Vocês aprenderam lá no cálculo 1. Agora eu vou ver os sinais dessas minhas duas. Eu vou ver os sinais do meu intervalo na derivada, tá? Então, aqui dá positivo e aqui também dá positivo. Então, como os sinais, eles não é que se convergem. Como se não há mudança, não há troca de sinal, continuou, os dois são positivos, então tem um único C. Se essas duas imagens fossem diferentes de 0, também tem um único C, tem uma única raiz. Então, a gente já viu que tem raiz ali no meio, é única, então a gente parte para o método da posição falsa. Então, o que eu vou precisar no método da posição falsa? A gente precisa, então, da minha equação. É essa equação que a gente vai utilizar para encontrar o novo x, tá certo? Então, a minha função eu coloquei aqui, para a gente poder fazer as contas. E a gente já fez no vídeo anterior que o f de meio menos 0,4431 e f de 1 igual a 1. Outra coisa que eu queria falar para vocês, tá? Usem o arredondamento para quatro dígitos, porque senão a gente vai ficar, como eu falei, é algo aproximado, a gente vai estar trabalhando com uma máquina com muitos dígitos, a gente vai estar trabalhando com muitos dígitos, então isso assim chega até a atrapalhar. Então a gente trabalha aí com 4 dígitos, tá bom? Ok? E outra coisa, as contas a gente pode fazer direto, diferente de quando a gente estava fazendo os exercícios com restrição de máquina. Aqui ele não está falando restrição nenhuma. Eu só estou falando para vocês fazer com 4 dígitos para ficar mais fácil, para a gente ter que ir trabalhando com um monte. Mas vocês podem fazer nas contas tudo direto, sem precisar ir arredondando conta por conta. Porque aqui nesse caso, em nenhum momento falou de restrição de máquina. Quando falar, olha, a máquina só tem 4 dígitos, com o expoente de tanto até tanto, aí sim a gente vai ter que fazer conta por conta. Mas até agora ninguém falou nada, não falou de restrição de máquina nenhuma, vocês podem fazer as contas tudo aí, de uma vez só na calculadora, tá bom? Na calculadora científica de vocês, tá? Então, a gente vai calcular o x0 do intervalo meio até 1 e depois a gente calcula a imagem desse x0, tá? X0 porque a gente está começando com ele. Então, vamos lá. Então, x0, A f de B menos B f de A, f de B menos f de A. Tá bom. Então, aí, gente, eu só vou substituir, tá? O A é 0,5, o f de B é 1, menos o B, que é 1, vezes
o f de A, que é menos 0,4431, bem? Aí f de B menos f de A. Então, o x0 me deu quanto? 0,6535, tudo bem? Agora eu vou calcular a imagem desse meu novo valor, de 0,635. A imagem, fazendo as contas, né? 0,635 ao quadrado mais ln deu 0,00165. Em módulo, ou nem precisa do módulo, porque o caso é positivo aqui, ele é menor do que 0,05. Então, nós já encontramos a raiz aproximada dele, tá? Já chegamos, ó, com uma iteração só, a gente já encontrou a raiz aproximada, tá? Professora, sempre que eu vou assim encontrar rapidinho? Não, né? Por isso que eu trouxe o próximo exemplo. Se eu não me engano, a gente fez esse exercício lá no método da abscissão. Acho que a gente fez 3 iterações. Eu não me recordo. Acho que a gente fez 3 iterações, 3 ou 4, para a gente encontrar a raiz aproximada. Agora, usando o método da posição falsa, na primeira iteração, na primeira conta, a gente já conseguiu encontrar, tá bom? Tudo bem? Então, a gente já encontrou a raiz aproximada porque já tá menor do que a tolerância pedida. Ok? Vamos para o próximo. E se eu quiser encontrar um valor mais próximo ainda da raiz, eu faço mais uma iteração. Aí eu vou encontrar uma raiz bem mais próxima à raiz dessa minha função, tá bom? Mas como ele pediu só até 0,05, a gente já para aqui. O próximo exemplo. Calcular a raiz positiva de x ao cubo menos 2x menos 5 no intervalo de 2 a 3. Com o epsilon menor que 0,05, ou seja, o módulo da minha função, né? O módulo da imagem que a gente acabou de encontrar do valor, menor ou igual a 0,5, ou a gente faz a diferença dos intervalos. Mas aí eu nem estou olhando para isso, gente. Estou olhando só para cá, tá? Então, primeira coisa, eu preciso ver se tem raiz nesse intervalo, porque senão a gente vai fazer um monte de conta aí e não tem raiz, não adianta nada. Então, primeira coisa, ver se tem raiz nesse intervalo, e para isso eu vou calcular a imagem de cada um desses extremos e ver se são opostos, sinais opostos. Então, f de 2 dá menos 1, que é negativo, e o f de 3 dá 16, que é positivo. Então, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos uma raiz, tá? Existe um C, tal que f de C igual a 0. Agora, vamos ver se essa raiz é única. Então, a gente calcula a derivada. A derivada de x ao quadrado dá um tapa no 3, ele cai multiplicando, fica 3x ao quadrado. A derivada de menos 2x fica 2, e a derivada de menos 5 é 0. A derivada da constante é 0, né? Calcular a imagem de 2 na derivada, que dá 10. Gente, no exercício da semana da aula passada, eu cheguei a fazer essa conta aqui errada, né? Eu coloquei 79. Não sei de onde que eu tirei isso. Eu fiz na minha cabeça 3 a quarta, 81 menos 2, por isso que eu fiz 79. Não, agora é nesse eu corrigi. Então, a imagem de 3 na minha derivada é 25. Os dois valores são positivos, conservou o sinal, então tem uma única raiz. Ou, se os dois dessem diferente de 0, também tem uma única raiz. Tudo bem? Então, C é 1. Então, bora calcular essa raiz, tá? Então, eu coloquei aqui a minha função, a tolerância, porque é o que vai nos guiar, que vai nos falar se a gente continua ou para a iteração. Então, a gente vai calcular o x0 do intervalo de 2 até 3 e o f de x0. Então, eu já coloquei aqui as minhas imagens, porque a gente vai precisar delas, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Não dou conta. É o último, né? Nem vai estar aparecendo aqui. Dei um erro ali nas animações.
Então, vamos lá. Nós vamos calcular o x0. Então, usando a equação da reta. A f de b menos bf de a, f de b menos f de a. Substituindo. Então, o a é 2, o f de b é 16. Menos o b, que é 3, vezes o f de a, que é menos 1. F de b, que é 16, menos 1. Porque esse menos é da formulinha. E o f de a dá menos 1. Não se esquece disso, de fazer essa regra de sinal, tá? Aqui vai ficar, no caso, dividido por 17. Tudo bem? Então, quando eu faço essa conta aqui, 2 vezes 16, 32. 32 menos com menos mais, né? Mais 3. 32 mais 3, 35 dividido por 17. 2,059. Então, esse é o meu x0. Agora, vamos calcular a imagem para ver se a gente já pode parar aí? Quando a gente calcula a imagem desse valor que a gente acabou de encontrar, deu menos 0,3889. Em módulo, o módulo disso é positivo, né, gente? É 0,3889. É maior do que 0,05. O valor absoluto ainda é maior. Então, eu não posso parar. Eu tenho que continuar e para minha próxima iteração. Agora, qual o intervalo que eu vou considerar, tá? A imagem de 2 é negativa. E a imagem do novo ponto que a gente encontrou também é negativa. Então, a gente vai descartar o 2 e vai colocar o 2,059 no lugar. Então, o meu novo intervalo para encontrar o próximo x1 vai ser 2,059 e o 3, tá? Por quê? Porque a imagem desse x é negativa, então a gente substitui pelo intervalo do 2, porque a imagem dele era negativa. Tudo bem? Igual lá no método da biseção. Vamos calcular o x1. Vou fazer mais uma iteração. Substituindo a vezes f de b menos b vezes f de a. Agora eu estou usando o meu novo valor, certo? Então, o a agora passou a ser do 2,059 e o f de a é o valor que a gente acabou de encontrar, menos 0,3889. F de b, que é o 16, menos 0,3889. Aí a continha, né, gente? Gente, ó, pode fazer isso aí tudo direto, não precisa na calculadora de vocês, científica, tá? Então, meu novo x deu 2,081. Tá bom? Agora eu vou calcular a imagem desse 2,081 para ver se está dentro da tolerância ou se já dá zero. Então, aí já é a raiz, tá? Então, vamos lá. Então, a imagem deu menos 0,1501. Em módulo, esse valor dá 0,1501. Ainda é maior do que epsilon, tá? Então, eu vou ter que fazer mais uma iteração. Bem? Bom, agora qual o intervalo que eu vou considerar? Então, tá vendo? Olha, deu negativo o f de 0,21. Então, eu vou chutar fora, jogar fora o 2,59, porque a imagem dele também era negativa. Então, eu estou substituindo. O meu novo intervalo vai ser o valor que eu acabei de encontrar, 2,081 até 3. Professora, por que você não substitui o 3? Porque a imagem do 3 ela é positiva. Lembra? Um tem que ser positivo e o outro negativo. Então, vamos fazer mais uma iteração. Ai, ai. Não esqueci. Aí acaba com toda a graça do negócio, né? Travou aqui. Então, vamos lá. De novo, a nossa função, até onde que a gente tem que parar, a tolerância. Então, calculando o ponto x2 em intervalo. Então, 2,081 até 3. Égua. Então, vamos lá.
Esquece aqui, gente, desculpa, foi mal. Então, é 2,081 vezes 16, que era a imagem do 3, menos 3 vezes a imagem do 2,081, tá certo? Dividido por 16, menos a imagem do 2,081, que deu menos 0,1501, tudo bem? Então, deu 2,090. Vou calcular a imagem desse 2,090. Olha, gente, deu menos 0,0507. Professora, mas está muito perto, tem que fazer sim, gente, tem que fazer, porque esse número ainda é maior, no valor absoluto, em módulo, ainda é maior que 0,05, então tem que fazer mais uma iteração, tá? Tá quase lá. Então, é o seguinte, 2,081, a imagem, a gente viu, era negativa. E a nossa nova imagem aqui, do novo número que a gente encontrou, também é negativa. Então, eu vou substituir esse 2,081, não é mais o meu intervalo. Então, vai do 2,09 até o 3. Então, a gente vai calcular o f, o x3 e o f de x3, tá bom? Bom, aí eu vou substituir, tá bom? Certo? Então, o a é o novo extremo, 2,09 vezes 16, menos 3, que é o B, vezes o f de A, que a gente acabou de encontrar. Sobre 16 menos o f de A. Então, o meu novo x3 é 2,093. Então, f de 2,093 deu menos 0,0173. Olha. Em módulo, 0,0173 é menor do que 0,05, o valor absoluto, né? Então, eu posso parar aqui, tá? Então, eu encontrei a raiz aproximada. Se você quer um valor mais próximo da raiz ainda, a minha tolerância é de 0,05. Não, mas eu quero chegar mais próximo, você pode continuar. Porém, a gente já atingiu a tolerância que foi solicitada, então eu paro aqui, tá bom? Então, 2,093 é a raiz aproximada da função solicitada. Tudo bem? Gente, me desculpem aí as animações. Isso aqui não era para estar aqui, mas eu não vou gravar de novo, não. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um outro método.